Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Louvado seja Deus por mais uma manhã, pela sua misericórdia que já se renovou sobre as nossas vidas. Podemos afirmar que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Gostaria de compartilhar com vocês o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 e o 66, onde está escrito: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Você consegue imaginar essa cena? Muitas pessoas abandonando o Senhor Jesus? Agora, observe que o texto não usa a palavra pessoas, mas sim a palavra discípulos. E tanto o verso 60 como o versículo 66 diz muitos dos seus discípulos. No versículo 60 diz que muitos dos seus discípulos reclamaram do discurso de Jesus, da palavra de Jesus. E o verso 66 então diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Esse é o terror de muitos pastores. Muitas de suas ovelhas saírem da igreja. Mas eu queria chamar sua atenção para algumas características das pessoas que aparecem aqui no texto. E o texto vai nos mostrar que muitas pessoas que estavam ali próximas de Jesus, algumas eram curiosas. Veja o versículo 2, capítulo 6, versículo de número 2. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, observe que muitas dessas pessoas seguiam Jesus para assistir às curas e milagres que Jesus efetuava. E há pessoas que são assim, apenas espectadoras. A segunda classe de pessoas, versículo 14, nós vamos encontrar ali os interesseiros. Veja o verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Observe que essas pessoas enxergaram em Jesus apenas a figura de um profeta ou de um rei. Mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus é Deus. Ele é o Deus encarnado. Louvado seja o nome do Senhor. E o interesse deles ali era tão somente buscar em Jesus solução para os seus problemas materiais. Outra classe de pessoas, os incrédulos. Veja o verso 36. Versículo 36. Eu, porém, já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Há pessoas assim, incrédulas. No próprio colégio apostólico, nós tínhamos Tomé, que tinha uma dificuldade em crer, não é verdade? Lembra? Quando falaram para ele que Jesus tinha ressuscitado e eles tinham visto, ele falou: eu só acredito se eu ver e colocar meu dedo lá em suas chagas, né? Mas também encontramos aqui os murmuradores. Veja o verso 41, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Veja bem, eles não estão reclamando tão somente da afirmação de Jesus, da pregação do Senhor Jesus, mas estão murmurando a respeito de Jesus. Que coisa, não é? Então muitos estavam desprezando Jesus. Esses eram os murmuradores. Temos também os desistentes, versículo 66, então vai nos falar que muitos
dos seus discípulos abandonaram o Senhor Jesus e já não andavam com ele. Mas por fim temos aqui os fiéis. Eu queria chamar sua atenção para o verso 68, quando Jesus perguntou para os 12 se eles não queriam também se retirar. E aí Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmãos, importa que estejamos entre os fiéis, entre aqueles que creem que Jesus é o Santo de Deus, que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido Pai que estás nos céus, louvamos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Adoramos ao Senhor, pois tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Te louvamos nesta manhã pelas tuas misericórdias, que já se renovaram sobre as nossas vidas. Elas são as causas de não sermos consumidos, e elas não têm fim. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos porque deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor nos faz repousar seguros. Te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor, pela tua boa mão sobre as nossas vidas. Tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és, ó Deus, a nossa salvação, o Deus da nossa salvação. Te louvamos porque podemos confiar no Senhor, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E queremos colocar esse dia diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos sustente, que o Senhor guie os nossos passos, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, ó Deus amado, de todo o mal, em nome de Jesus. Eu oro por este irmão, por esta irmã que acompanha esta oração e peço sobre esses amados, Pai, a tua bênção, a tua graça, o teu favor, que o Senhor venha fortalecer os meus irmãos, santificá-los, enchê-los com teu Santo Espírito. Dá-nos a graça, Pai, de vivermos uma vida santa, reta, justa, fiel ao Senhor para a glória do teu nome. Queremos lançar toda a nossa ansiedade diante de ti. Alguns irmãos têm enfrentado situações difíceis profissionalmente, outros no seio familiar, outros ainda com enfermidades. Que o Senhor venha socorrer esses amados irmãos, que o Senhor venha suprir as suas necessidades em glória, Pai. Que o Senhor restaure a nossa família, restaure a nossa vida para a glória do teu nome, Senhor. Repreenda, Senhor, todo o mal que se levante contra nós e ajuda-nos a nos aproximar de ti diariamente, a te buscar com todo o nosso coração, porque a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Muito obrigado pela tua palavra, que nos dá esperança, nos dá paz, gera fé no nosso coração. Receba a nossa gratidão e o nosso louvor em nome de Jesus. Amém.